Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo Tudo bem, bem? professor Alan Costa? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, meu querido? Beleza, Maravilha. sensacional. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a uma live especial hoje à noite, que iremos abordar uns temas muito interessantes sobre cirurgia guiada, falaremos do reverso e muitas novidades, né, doutor? Isso mesmo. Só derrubei um troço aqui na mesa, mas tá tudo certo. Faz Vai parte, faz falando aí, parte. vai falando. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe fazer Você ao me vivo. fala. Bom, pessoal, a live de hoje foi planejada já há algum tempo atrás, o tema, e esse tema condiz em relação a uma situação que a gente vem desenvolvendo, trabalhando na BDS, que é a implantodontia digital integrada com outras disciplinas. Nós vamos apresentar para vocês uma resolutiva de um caso, porque acho que não há nada melhor para poder mostrar as aplicabilidades de técnicas e tudo isso. Nada melhor do que descrever um caso inteiro, do início ao fim, e vocês poderão ver como esse caso foi desenvolvido com fluxo 100% digital. Isso quer dizer, não houve processo de moldagem. Salientar algumas coisas interessantes. O paciente, na segunda consulta, ele já estava realizando a cirurgia, já estava operando. Foi feita apenas uma consulta inicial de avaliação e solicitação de exames com o dentista, daí o paciente foi realizar todos os exames, na segunda consulta ele já estava realizando a cirurgia. Por quê? Porque todos os passos preparativos para a cirurgia são feitos de forma digital, isso que a gente vai mostrar para vocês. E esse caso é um caso muito interessante, por quê? Porque além de proporcionar implante e carga imediata, houve uma mudança facial radical na resolutiva do caso que foi observado, que foi planejado de forma digital. Tá? Então nós vamos descrever esse caso inteirinho para vocês. Estamos prontos, doutora Lai? Tudo pronto. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao pessoal da ilha pelo convite, a gente contar um pouquinho o que a gente está fazendo, nosso fluxo de trabalho, nosso dia a dia, que é uma luta todos os dias, né, professor Chaban, que a gente todo dia defende o fluxo digital, toma pancada dali, toma pancada dali, daqui, mas a gente segue acreditando, porque a gente acha que é um grande método, é uma maneira do dentista trabalhar, e a gente tenta provar, assim, no nosso dia a dia, a questão da utilização mesmo do fluxo digital no nosso dia a dia, não só para mostrar isso em aula, e cabe só dizer aqui que esse caso tem uma relevância muito importante, porque esse caso não foi operado por nós, né, Chaban? Não, não. Esse caso foi operado pela doutora Elisângela Ventura, que provavelmente está assistindo nós aqui, que nós gostaríamos de deixar aqui o nosso agradecimento pela confiança em nós estabelecida, e que ela nunca tinha feito cirurgia guiada na sua vida. Essa foi o primeiro caso que ela fez de cirurgia guiada, e justamente o primeiro caso que ela vai fazer é um caso complexo. É um Altamente caso, complexo. é um caso altamente complexo, mesmo para o fluxo analógico. É um caso complexo, né? Então, isso que Exatamente. eu gostaria de salientar. Lá, ela deixou um grande abraço. Abraço, Elisângela, doutora um Elisângela. grande abraço. Dionir Ventura também Muito, está assistindo. Parabenizar a doutora pela resolutiva do caso. Vocês vão ver aí que a gente ficou na parte do planejamento, mas quem executou o caso inteiro cirúrgico foi a doutora Elisângela. Hoje, obviamente, a gente estava documentando tudo lá com ela, mas ela tomou um susto. Ela falou: sou eu que vou fazer? Ela falou: sim, doutora. verdade. É você que vai fazer, eu só vou estar aqui olhando, o Chaban também. Então ela brilhantemente fez o caso e vocês vão poder acompanhar aqui toda a resolutiva do caso. Beleza? Exatamente. Eu vou virar minha câmera, horas eu vou virar para cá, porque a gente vai seguir com a minha apresentação. Depois que eu montei, depois a hora que o Chaban for mostrar a parte do Nemo, a gente volta para ele também, para mudar a câmera para ele, mas a gente vai seguir baseado aqui nessa apresentação que eu já mandei aqui para o Chaban. Então, vamos virar aqui e vamos dar seguimento. Então, eu queria dizer aqui que é uma grande satisfação e eu estar aqui novamente com o meu grande irmão, que é uma pessoa que eu admiro de coração, de todo essa pessoa que
eu tenho como um espelho de um grande profissional, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e não falo isso só porque eu estou na frente dele, eu falo isso todos os dias, falando para ele. O Shaban, na minha Obrigado, opinião, chefe. é um clínico espetacular e, na minha opinião, ele é um dos melhores planejadores que a gente tem hoje em dia no mundo da parte de software. Não falo isso por falar mesmo, eu falo isso porque é pura realidade, que as coisas que ele faz é realmente impressionante e espetacular dentro do software. Então, meu querido, obrigado por sempre, a gente está sempre junto nessa luta, e é um grande prazer estar com você aqui nessa luta, e já de muito tempo, né? A gente Três está... anos. 3 anos. Eu que te agradeço, porque eu comecei a caminhada pelo digital, com uma visão inteira digital, graças a esse meu irmão também, o Alan Costa, que tive a sorte de conhecer ele numa viagem, num curso que a gente estava fazendo. E aí começamos a conversar. Ele um entusiasta, eu também. Ele já com a tecnologia querendo desbravar as novas tecnologias, e eu encontrei uma oportunidade com ele. Quero te agradecer, Alan, aqui em frente de todo mundo. Puxa, muito obrigado por ter me puxado para esse caminho. Nos achamos e estamos juntos na luta. Te admiro muito, admiro tua garra também. E você é um dos pioneiros na implantodontia digital, na odontologia digital. Realmente é uma honra estar do teu lado, como sócio, como amigo, como brother, como tudo aqui nesta caminhada digital que a gente está fazendo junto. Obrigado de coração. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado mesmo. Conta um pouquinho da tua experiência aí, Shaban. O que você é, o que você faz aí na nossa apresentação do nosso currículo. Brevemente, sabe? Porque a gente tem muita coisa para falar. Bom, pessoal, não vou falar muito de mim, apenas um pouquinho da parte acadêmica. Eu sou formado pela Faculdade de Odontologia de Minas Gerais, em Diamantina, em 2001. Fiz especializações em periodontia, implantodontia, pós-graduação em prótese, tenho um mestrado pela Universidade Positiva, onde leciono atualmente. Mas o que acho que é mais relevante falar aqui é um pouquinho da bagagem cirurgia guiada. Cirurgia guiada é uma tecnologia que entrou no Brasil na década de 2000, mas 2005 começou a se difundir. Não fui o pioneiro, não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros a fazer cirurgia guiada em 2007, quando começamos aqui a trabalhar com cirurgia guiada. E desde então eu me apaixonei pela técnica e eu pude perceber essa evolução da técnica, primeiro muito lenta, e de 3 anos, 4 anos para cá, com o surgimento de novas tecnologias, como que a cirurgia guiada agora está retomando novamente dando aquela guinada e aquele grande alavanca em termos de previsibilidade e essa integração com as outras áreas. Então, a cirurgia guiada deu um salto enorme nos últimos anos, é por isso que todas as empresas de implante hoje em dia estão apostando na cirurgia guiada. Cirurgia guiada, eu tenho certeza que é uma técnica que cada vez vai aderir muitos mais profissionais, não apenas por tentar fazer uma técnica conservadora ou cirurgia sem retalho. Hoje em dia, cirurgia sem retalho tem um conceito antigo, né? Hoje em dia falamos cirurgia guiada para procurar a posição tridimensional correta, é para você ter o seu implante bem posicionado, é para você ter excelência na prótese odontológica. Então, é para isso que serve a cirurgia guiada, para a gente poder realizar um tratamento de qualidade e termos consciência, né, certeza de que o nosso paciente está recebendo um implante que, estando na posição adequada, não apenas vai ter uma prótese adequada, mas vai ter longevidade. É isso que a gente quer e é uma técnica, hoje em dia, com muitas oportunidades, aquilo que vocês irão ver, e isso que eu venho trabalhando e venho me dedicando também, há algum tempinho atrás. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou implantodontista, trabalho com implantodontia há 15 anos, periodontia há 15, prótese há 15 anos. Caí nesse mundo de paraquedas, nessa parte de docência. Nunca quis ser professor na minha vida, nunca quis ser palestrante, nunca quis ser nada, mas conheci toda essa galera, conheci a odontologia digital e realmente me apaixonei por tudo isso. Sou proprietário de radiologia aqui na minha cidade, em Curitiba. Conheci o fluxo digital através da radiologia. Tivemos a grata oportunidade de escrever um livro sobre implantodontia digital, o Arthur, o Otávio, o Shaban e mais toda uma galera que fez parte do primeiro livro de implantodontia digital que foi lançado no mundo e que deve sair brevemente pela editora e vai estar disponível. A gente conta um pouquinho sobre o que é essa parte da implantodontia digital
que é muito mais extensa do que só a cirurgia guiada, que é só um pedacinho da implantodontia digital. Bem, aproveitando aqui também para fazer um jabá do nosso curso, quem quiser saber do nosso curso sobre implantodontia digital, é um curso que acontece 4 dias aqui em Curitiba, era para ser em abril, foi transferido para agosto esse curso, é um curso de 4 dias intenso sobre implantodontia digital e temos a grata oportunidade de ter como apoiadores e patrocinadores a Iller, a Neodente, a Doni 3D, a BDS e a CV Dentos. Então, gostaríamos de agradecer todos eles que estão junto com a gente nesse evento. E quem quiser saber mais, é só acessar o site www.bds3d.com/cursos. Lá tem vários cursos online, lives, aulas que fizemos, curso presencial, como é que funciona esse curso, está lá disponível para quem quiser ter mais informações a respeito disso. Bem, a gente vai começar falando sobre esse caso, que é o caso qual a gente veio discutir aqui, é uma resolutiva de um caso de um paciente. Vamos direto ao caso para a gente não perder tempo. Olha a situação em que o paciente se apresentava. O paciente não tinha próteses removíveis, nem superiores, nem inferiores. A doutora Elisângela nos mandou as fotografias e disse assim, Alain, o que a gente pode fazer aqui? Eu falei, não sei, vamos planejar. É normal, mesmo com 15 anos de experiência, o Chaban com 18, vamos planejar, vamos ver o que a gente pode fazer com relação a esse caso. O paciente já tinha ido em alguns cirurgiões que tinham orientado que a única resolutiva do caso dele era de cirurgia ortognática. Vocês vejam como que era a questão do paciente. Ele não usava móvel, conforme eu disse. Ele estava nessa situação que vocês estão vendo mesmo. Quando ele mordia, ele quase encostava os dentes inferiores no nariz dele, porque era a situação a qual ele se encontrava. E ele estava desacreditado e já desesperançoso, mas ele foi procurar a doutora Elisângela para poder fazer o que eu posso fazer, doutora, para resolver o meu caso. E a doutora Elisângela prontamente nos procurou para saber como é que poderia ser resolvido o caso e assim se iniciou o planejamento. O que eu gostaria de perguntar aqui para vocês, que é uma dúvida que eu acho que é geral de todo mundo, né? Fica aqui uma pergunta que todo mundo se faz. Qual seria o plano de tratamento para esse paciente? Extrações e um par de PT é um tratamento. Algumas extrações, endos, coroas e PPR também é outro tratamento, né? Algumas extrações, endo, implantes e coroas também é uma opção. Extrações, PT superior, protocolo superior também é uma opção. Extrações, protocolo superior e inferior. Extrações fixas sobre implante superior e inferior, uma fixa sobre implante superior, uma cerâmica no superior e um protocolo inferior, é uma opção. São todas as opções que a gente consegue desenhar para esse paciente, das possibilidades que vêm na nossa cabeça quando nós começamos a pensar em plano de tratamento em relação a esse paciente. Bom, se a opção escolhida for a de um protocolo inferior e uma PT superior, que era o qual o paciente realmente, a doutora queria fazer nesse paciente. Alain, vamos fazer uma PT superior e vamos fazer uma protocolo inferior nesse paciente. Ok, quais são os passos clínicos para nós fazermos isso? Quais são os passos? Eu quero que todo mundo pense com a sua cabeça quais são os passos clínicos que a gente deve seguir, ok? E aqui vale a gente começar a desenhar o plano de tratamento do paciente. Perguntas que eu me faço, o Chaban se faz, o doutor Elisângela se faz, e talvez muitos colegas dos que estão nos assistindo aqui. Será possível compensar a classe 3 esquelética do paciente, fazendo um protocolo inferior e uma dentadura? Essa dentadura vai ser o suficiente para compensar isso e esse protocolo inferior? Nós vamos conseguir arrumar essa condição esquelética do paciente? Como ficará a mordida desse paciente? Eu estou me fazendo essas perguntas, analisando o caso, sem ainda analisando friamente o caso, detalhadamente, que eu quero dizer. Eu estou analisando friamente o caso. Como determinar
a nova dimensão vertical de oclusão desse paciente ou a nova máxima intercuspidação desse paciente. Usar por algum tempo uma prótese móvel para acostumar a ATM do paciente? E o perfil dele? Como ficará sem a cirurgia ortognática? Será que eu vou conseguir entregar para esse paciente uma resolutiva externa que fique satisfatória no caso desse paciente? Com o fluxo tradicional, podemos verificar se é possível compensar dentariamente a classe 3? É possível, montando em articulador analógico, você analisar essa possível determinação do paciente, arrumar essa classe 3 dele para talvez uma classe 1? Se for possível, quanto tirar de osso? Se eu montar analogicamente esse caso, quanto que eu posso tirar de osso desse paciente? E depois de regularizar o osso, qual o tamanho de implantes a serem instalados? Se eu faço um planejamento reverso analógico e vejo que vai ter uma regularização de estrutura óssea, qual é o tamanho do implante que eu vou deixar disso depois de estudado? Bom, eu posso medir na tomografia computadorizada, ok. Se é uma regularização grande, é possível utilizar guia multifuncional? Eu digo guia multifuncional de forma analógica, que todo mundo conhece. Depois dessa regularização, é possível usar? A PT superior vai ser possível compensar a classe 3? Ficará com uma espessura grande na flange dessa dentadura? Sim ou não? Será que vai ficar um degrau lá em cima na flange desse paciente? Eu vou conseguir fazer uma vestibularização dentária e também um volume grande para compensar em relação à flange gengival? Será preciso regularizar o osso superior após a extração ou não? Quanto? Será que nesse caso é possível no futuro fazer um protocolo inferior se eu regularizar esse osso do arco superior? Puxa, será que eu tiro demais esse osso, regularizo para resolver a questão da flange? Mas e se esse paciente resolve fazer um protocolo superior? Será que eu consigo arrumar isso depois para fazer implante? Qual é a compensação dos implantes no arco superior? O quanto máximo eu consigo vestibularizar esses implantes do arco superior para compensar essa prótese? Os dentes aguentarão sem quebras? Vai ficar uma alavanca vestibular muito grande, um degrau muito grande, e isso vai resistir a essas forças de mastigação do paciente e não vão haver quebras constantes do arco superior do paciente, ou soltar dente ou quebrar dente? Um paciente de classe 3, como analisar a curva de SPI e a curva de Wilson para a resolução do plano de tratamento suposto? Vejam, gente, não é uma dúvida somente minha, da doutora Elisângela ou do doutor Chaban. É uma dúvida de todos os profissionais. Eu não sei o que fazer. Eu não sei ainda como que eu vou conseguir analisar tudo isso. E aí, por isso que entra o fluxo digital de uma forma brilhante, de uma forma fantástica. Esse paciente foi no consultório da doutora Elisângela, fizemos uma consulta do paciente, onde, nesta consulta, determinamos a dimensão vertical de oclusão desse paciente, tá? Fizemos a determinação vertical, que é clínica, essa dimensão vertical de oclusão, estabelecemos o GIG para a dimensão vertical de oclusão e esse paciente foi diretamente para poder fazer os exames na radiologia. Por isso que é uma consulta diretamente fazer os exames. Na radiologia foram feitas escaneamento de face com garfo, aí não tenho tempo de explicar isso, mas a gente pode falar numa outra hora oportuna, escaneamento intraoral e tomografia computadorizada de crânio total. Fizemos a tomografia de crânio total, como vocês podem ver ali na imagem, na dimensão vertical correta do paciente futura, que nós determinamos clinicamente, na futura máxima intercuspidação desse paciente. Então, a tomografia computadorizada de crânio total já realizada
na futura dimensão vertical de oclusão. Eu gostaria que vocês observassem ali, ó, a qual utilizamos o scan byte da Hiller para determinação. Eu ajudei a doutora para que nós fizéssemos essa determinação da dimensão e usamos o scan byte da Hiller. E nisso conseguimos fazer a tomografia do paciente mantendo ele em posição na futura dimensão vertical de oclusão do paciente. É uma pena que vocês não conseguem ver, mas olha já o posicionamento de côndilo em que nós temos em relação a esse paciente, que imediatamente nos cortes nós já conseguimos observar o correto posicionamento que nos parecia muito correto do posicionamento do côndilo em relação à cavidade glenoide do paciente, devido a esse jig que nós fizemos com o scan byte no paciente. Cada um tem uma metodologia para fazer o seu jig. Nós fizemos dessa maneira. E com isso nós determinamos a posição do côndilo na cavidade glenoide de forma correta. E verificamos, puxa, parece que a determinação que nós fizemos clínica da dimensão vertical da oclusão, isso parece estar correta. Olha que maravilha. Próximo passo, escaneamento de face com o escaneamento, com o arco facial, o arco de escaneamento de face, o garfo para escaneamento de face, em que eles nos dá a posição espacial da maxila em relação ao escaneamento de face, para que nós possamos achar essa posição correta. De posse de todos esses exames, esqueci de dizer que aqui nós precisamos personalizar esse garfo com a oclusão do paciente, e esse garfo foi personalizado usando o Scan Putty, que é a silicona de adição da Hiller, e que nós usamos para personalizar esse garfo com essa silicona e colocar em boca e o paciente fazer a oclusão. Isso para o escaneamento de face. De posse desses exames, escaneamento intraoral, de escaneamento facial, de tomografia computadorizada, encaminhamos estes exames para a BDS, que é a nossa central de planejamento, para que pudesse fazer o planejamento para a doutora Elisângela do caso dela. Então, a BDS, gente, fazendo agora um jabá da empresa, quem quiser acessar, www.bds3d.com, ela conta com vários serviços para periodontia, para prótese, para estética, para cirurgia guiada, para ortodontia digital, para a ortognática, para a endodontia guiada, que é o EndoGuide, que a parte de impressão 3D e a parte de manufatura, a parte de laboratório, que é o BDS Digital Lab, que é a grande novidade que nós temos para esse ano. Para esse caso dessa paciente, foi solicitado este produto, que é o BDS Magnetic Guide /Times, que é o produto ao qual foi feito nesse caso desse paciente. E agora eu gostaria que o Shaban começasse a explicar um pouquinho sobre esse conceito e o que é o BDS Magnetic Guide Times. Perfeito. Deixa eu virar aqui a câmera um pouquinho enquanto o Alan coloca a apresentação nossa aqui. Eu tentei acompanhar um pouquinho aqui no software, estou aberto com o software, com o projeto. A cada sequência que o Alan estava falando sobre os exames, vocês perceberam que todos esses exames, tomografia, escaneamento de face, escaneamento intraoral, tudo isso a gente coloca dentro de um projeto do software. E, obviamente, não acontecem as coisas 100% automáticas. Precisa de uma pessoa, de um planejador atrás da tela para montagem desse projeto. E uma vez que esse projeto é montado, e basicamente essa montagem é o preparo de todos esses arquivos que formam modelos 3D, esses modelos 3D são colocados um em cima do outro, né, sobrepostos, para que eles possam se fusionar virtualmente, e dessa forma eu ter basicamente uma cabeça virtual dentro do computador. Então, todos os que irão atuar dentro do planejamento terão a oportunidade de praticamente ter o paciente virtual dentro da tela. Isso é muito interessante, porque a partir daí nós podemos iniciar todas essas fases que estariam sendo realizadas no consultório
dentro do computador. Por exemplo, a primeira situação que a gente analisa é a face para poder realizar um planejamento reverso, uma reabilitação estética do sorriso, e para isso nós usamos uns conceitos que vêm lá de muito tempo atrás, desde a década de 50, desde a década de 60, mas que são conceitos agora muito mais difundidos, utilizados, como o próprio ensinamento baseado em referências faciais. E é feita primeiramente essa análise estética, desde que haverá uma reorganização de todo o sorriso desse paciente. E essa análise consiste no traçado de linhas de proporções na face do paciente, através da visualização do que a Alain está mostrando ali, da tanto a tomografia para acomodar a cabeça, quanto do escaneamento de face. E dessa forma, nós conseguimos determinar a proporção exata dos dentes, linha do sorriso, corretor bucal, plano. E tudo isso, uma vez pronto, serve de base para poder realizar um enceramento de planejamento. Não é um enceramento final, não é um enceramento que vai ser usado para realizar a parte de cirurgia. Nós temos dentro da BDS uma equipe liderada pelo Dr. Alexandre Teixeira, que é especializada no enceramento guiado pela face. Aí, como vocês podem observar ali em cima, mostram o traçado de linhas, a determinação de todas essas proporções e depois inicia-se o enceramento. Bom, este enceramento, assim como é feito um enceramento normal de dente de estoque de forma analógica, nós também temos uns dentes de estoque, vamos dizer assim, mas virtuais, a gente chama isso de biblioteca. Mas, no caso de arcos totais, a gente não usa uma biblioteca já pronta. Nós desenvolvemos uma metodologia que o mundo virtual permite, que é a transferência de sorrisos, de dentes naturais para dentro do projeto de forma virtual. Isso quer dizer, te dá a possibilidade, por exemplo, de uma filha que tem os dentes muito bonitos, sorriso perfeito, que parece com a mãe, geneticamente há esse vínculo. O que acontece? Nós podemos escanear a filha, realizar a virtualização de todos os dentes, montar uma biblioteca personalizada e depois transferir esses dentes para o nosso projeto. Quando não tem alguma pessoa que possa realizar essa doação, a gente usa um banco de dados muito amplo. Nós temos atualmente mais de 100 pacientes registrados com fotografias, com escaneamentos da arcada. E esses pacientes, eles estão codificados de uma forma muito precisa. Eu não vou entrar em detalhes como que a gente faz a seleção, mas nós fazemos um match do paciente com todos os dados faciais de arcada que a gente tem para procurar dentro da nossa biblioteca o arranjo de dentes, né, o estoque de dentes, a biblioteca ideal para o nosso paciente. E depois realizamos essa transferência dessa arcada para dentro da cabeça. Este caso aqui em particular foi um caso muito desafiador, porque não haveriam referências atuais do paciente, já que é um paciente classe 3. Então, o que nós tínhamos neste caso? Nós tínhamos aqui um avanço da mandíbula e uma retrusão da maxila. Então, para poder compensar esta classe 3, nós tínhamos que avançar com a maxila e ir para posterior com a mandíbula. Então, não havia ainda uma referência fixa que a gente pudesse usar. Então, nós usamos algumas metodologias, como essas que vocês estão vendo ali, que é a aplicação da esfera de Monson, que não é uma metodologia tão 100% precisa, mas dá uma boa ideia, porque a gente tem a base do crânio, né? A gente dá uma boa ideia de onde colocar esse novo projeto de dentes e aonde que a gente vai poder iniciar, dar o start. E uma vez que realizamos o acomodamento dessa nova arcada, que está sendo doada, transferida para o nosso paciente através da esfera de Monson, que nos proporciona ali um parâmetro muito bom para poder localizar essa arcada, né? Para quem não sabe, a esfera de Monson é uma esfera virtual onde a glabela seria o centro da esfera e toda a circunferência, ela quando passa aqui pela boca, ela geraria basicamente todos os planos oclusais que a gente tem. Então, a gente tem uma boa referência onde que localiza essa arcada.
E uma vez que é realizada essa etapa, não para por aí. O Dr. Teixeira, ele pegou toda essa biblioteca nova de dentes e personalizou essa biblioteca. De tal forma que aqueles pequenos ajustes, aqueles pequenos refinamentos que tem que ser dado para que a gente possa acomodar esses dentes para o nosso paciente, isso tudo é feito antes, prévia à finalização desse enceramento. E pronto, aí a gente consegue chegar no enceramento ideal do paciente, mas ainda não é um enceramento final, aquele ajustado que vai servir para gerar as próteses. Não, é um enceramento ideal, que vai nos dar uma ideia, porque ideal vem de ideia, uma ideia de onde tem que estar esses dentes. E vamos utilizar esse enceramento para poder realizar o nosso planejamento, não de implantes, nosso planejamento cirúrgico. Ainda a gente nem chegou na cirurgia guiada. Nós vamos usar para iniciar o nosso planejamento cirúrgico. E esse planejamento cirúrgico, ele também serve por etapas. Então, dentro da BDS, toda essa parte que eu falei agora, em relação ao preparo, ao enceramento, ela é feita por um departamento, liderado pelo Dr. Alexandre Teixeira. Quando ele chega no meu departamento, que é implantodontia e cirurgia guiada, e cirurgia geral, né, dentro do planejamento virtual, nós pegamos esse enceramento, nós pegamos esse projeto e vamos fazendo aquelas avaliações das possibilidades, tanto em distribuição de implantes, acho que a minha bateria está acabando, deixa eu conectar aqui, vou ter que desligar o fone. Estão me ouvindo ainda? Aí, Ana? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, Perfeito. tô te ouvindo, tô te ouvindo. Estava consumindo demais aqui a bateria. Então, quando chega esse planejamento, nós começamos a pensar em osteotomias, quantidade de implantes, distribuição de implantes, mas ainda nós temos a oportunidade, como vocês podem observar lá no vídeo, de poder fazer as compensações. Quer dizer, nesse caso, a osteotomia vertical inferior nos levaria a possibilidade de mudar o suporte labial. E tudo isso pode ser observado em software. E é isso que exatamente a gente faz, umas simulações da parte cirúrgica, como se eu estivesse operando o paciente dentro do software para ver até onde essa osteotomia tem que chegar e também para a gente poder avaliar a espessura, o tamanho da prótese que o meu paciente vai receber. Então, a definição de como tem que ser essa prótese, se vai ser somente uma prótese dentada ou dentro gengival, qual o material que vai usar, tudo isso é extremamente importante e avaliado no momento da cirurgia para a gente poder programar tanto as osteotomias quanto a instalação dos implantes. Uma vez que é planejado osteotomia, instalação de implantes, nós realizamos o CAD, o design dos guias. E como está o doutor lá mostrando aqui em cima, nós temos algumas situações interessantes, como a primeira guia, que é uma guia de osteotomia, que é essa aqui de cima, que nós vamos colocar, ela vai apoiar diretamente no osso, vai ser ósseo suportada, e ela tem um nível que a gente tem que atingir com a osteotomia. E aqui um abraço especial para o pessoal da Sevidentos, que sempre apoia a gente também. A Sevidentos apoiou naquele dia da cirurgia, trazendo um piezoeletro, que é um instrumento muito bom para a osteotomia, que tem uma ponta muito fina e nos deixa realizar osteotomias pequenas, realmente exatas, com muita precisão, muita delicadeza. Então, é ideal usar um piezoeletro no momento que você está usando um guia de osteotomia. Então, esse guia é apoiado diretamente em osso. Uma vez que você nivelou o osso até onde foi planejado virtualmente, é conectado o outro guia, que é este verde aqui, e em cima daquele outro guia. Que esse é o guia de implante da cirurgia guiada. Veja, é uma cirurgia aberta, mas ela está sendo guiada, para a gente poder localizar os implantes na melhor posição tridimensional possível. E uma vez que os implantes são instalados, esse guia de implante é removido, mas o guia base da osteotomia permanece. Por quê?
Porque em cima desse guia virá ainda uma outra peça que foi desenhada também, que aí sim já vem com ajuste oclusal, que é o CAD do planejamento do encerramento. Então, esse planejamento foi exportado para um software de CAD, onde um laboratório de prótese, que neste caso foi o laboratório Ventura, do nosso querido amigo Dionir Ventura, ele pegou esse planejamento e fez a estrutura, construiu uma estrutura que permitisse um ajuste oclusal de acordo com o ensinamento que foi dado em ambas arcadas, e nós pegamos esse projeto, reimportamos ainda no nosso projeto digital para poder fazer a base, a conexão. Isso é legal, Shaban, porque a gente vai demonstrar ele passo a passo ali logo na sequência dos slides. Isso. Aqui é só uma pequena introdução, mas a gente, quando chegar ali nas etapas, aí você acha que você consegue esmiuçar melhor para o pessoal ver a respeito disso, né? Como é que funciona? Doutor Hugo está perguntando aqui, al apoyarse en hueso, el colgajo tiene que ser mayor. Exactamente, doctor. Disculpe, voy a responder esta pregunta en español. Doctor Hugo, el inferior, cuando tenemos un guía de osteotomía, el guía tiene que apoyar enteramente el hueso, pero el colgajo no necesariamente tiene que ser más grande. El colgajo puede ser exactamente del tamaño de un colgajo como para un procedimiento de implante tipo protocolo. Siempre nosotros decimos hasta dónde se tiene que extender ese colgajo. Eso es lo importante, porque eso ya está planificado. La extensión, la incisión, todo ya es una parte que la planificamos y ya la mostramos, porque nosotros vemos la espesura, el tamaño del guía. ¿Ok? Hay outra pergunta aqui, Alan. Ele perguntou se a prótese é impressa, verdade? É isso que a gente vai começar a mostrar agora para vocês, né? Daqui a pouco vamos responder ao doutor. Aqui no caso, a gente mostrando para vocês, os guias foram impressos com a resina da Yller, da Cosmos, todos os guias de redução, guias de perfuração dos implantes. A prótese, aqui sim, agora chegou na resposta do doutor, a prótese total superior e a prótese fixa da parte inferior foi impressa na resina da Cosmo Dentry B1, a qual a gente imprimiu essa dentadura e essa fixa inferior. Essa prótese ela encaixa de maneira magnética sobre o guia base, conforme o Shaban já explicou aqui anteriormente para vocês. Essa prótese, todo mundo questiona também, ela precisa de da gengiva artificial. Então, a gente usou o Dionir Ventura, que é o nosso grande mestre do laboratório digital, parceiraço nosso, que faz todos os nossos casos com maestria, começou a maquiagem desse caso, utilizando o kit da Creation, da Yller, e após este resultado da pigmentação da dentadura, a utilização do glaze da Yller também, e nós finalizamos o restante da gengiva não só com maquiagem, virou para mim aqui, não sei porquê, não só como maquiagem, mas agora sim com aplicação de gengiva com resina quimicamente ativada, nesse caso, em qual usamos a resina da Diamond, em que o Dionir aplicou essa resina de forma quimicamente ativada sobre aquela maquiagem inicial que ele fez da parte rosa para vedar um pouco a questão da opacidade, né, que nós temos em relação à dentadura impressa. A dentadura toda foi impressa numa cor só, que é a resina B1, que eu já falei para vocês, da Yller, e após voltar aqui, que passou muito rápido, nós temos as peças finalizadas, impressas em 3D, ok? Em que nós temos a dentadura e a fixa, e com as gengivas aplicadas em resina rosa, quimicamente ativada da Yller, ok? Aqui sim inicia-se aquilo que o Shaban estava falando, com a utilização inicialmente do guia de osteotomia. Isso nos dá aquela inclinação perfeita da osteotomia. Shaban, a gente tem 18 minutos. Se você puder correr brevemente sobre esses detalhes, aí eu falo da finalização, por favor.
Em relação à osteotomia, assim como vocês observam na fotografia da cirurgia e aqui no planejamento que estou mostrando, ela já foi programada com o nível correto. E aqui nós temos o guia cirúrgico, né, que foi reproduzido também em forma com resina impressa. E este guia cirúrgico, ele é fixado exatamente nesse nível. E a adaptação deste guia é sobre osso, né? Então, nós temos que trabalhar esta malha, dar o alívio correto, e o encaixe simplesmente é perfeito. Depois, é fixado este guia, e através daquele aparelhinho que vocês estão observando ali em cima, que é o piezoelétrico da CV-Dentos, nós conseguimos realizar essa osteotomia exatamente igual ao que foi planejado de forma digital. Então, todos os passos, eles são reproduzidos de acordo com o nosso planejamento virtual, né? Basicamente é isso. Então, aí seria a situação da osteotomia. Tem alguns detalhes, né? A gente aborda muito mais alguns detalhes de osteotomia em curso, mas basicamente é a reprodução do que a gente decidiu fazer no digital. E logo depois que a osteotomia está feita, nós temos aqui o design do guia. Observem lá em cima como esse guia ele adapta perfeitamente sobre. Chaban, tá por aí? Conexão do Chaban foi embora. Bom, esse guia de fresagem dos implantes, ele adapta perfeitamente sobre o guia base, que é o guia de fresagem dos implantes. E após esse guia ser instalado sobre o guia base, inicia-se a perfuração dos implantes, ao qual, nesse caso, foi utilizado o kit de cirurgia guiada novo da Corp, que é o Smart Guide, que é um kit keyless, onde esse kit não usa passadores de fresa e que nos permite fazer a perfuração direta com a broca sem usar passadores de fresa. Então, como vocês podem ver, por isso que vocês não veem o passador de fresa, a doutora Elisângela está fazendo a perfuração dos implantes sem usar o passador de fresa, e isso permite com que ela faça a fresagem dos implantes segurando o guia, isso tendo menos distorção na hora da perfuração dos implantes e tendo uma mão para ela segurar o guia, a outra que ela faz a fresagem. Após isso, os implantes que foram utilizados foram implantes neodente, a qual a doutora trabalha. O kit da cópia é um kit universal, que você pode colocar vários tipos de sistemas de cirurgia guiada, trauma, sim, conexão, titanium fix, é um kit que... E aqui os implantes da neodente, sendo instalado esses implantes, neodente, a qual a doutora Elisângela gosta e prefere utilizar, e esses implantes sendo instalados de forma guiada, conforme vocês estão vendo também. E nesse caso foi um kit, foi um implante em que a doutora utilizou, anterior ali foi um Alvin, mas os demais implantes que foram utilizados na paciente foi um implante EX, em que foram colocados. Após isso, remove-se o guia de fresagem dos implantes, instala-se os componentes intermediários, os multi-units, os abutments da neodente, os mini-pilares retos, não precisou nenhum tipo de mini-pilar angulado nesse caso, é instalado isso e, na sequência, esses mini implantes instalados, é feito a captura desses cilindros ao qual vão ser instalados no caso do paciente. Então, aqui vocês estão vendo os mini implantes e a prótese vindo aqui em posição, e essa prótese sendo provada, no caso, ela não está capturando os cilindros ainda, mas agora sim, com os cilindros, a qual vocês podem ver aqui, já tem um cilindro de carga imediata instalado sobre os implantes, ou pode ser cilindros de titânio que podem servir para poder fazer a captura do caso. E no caso a gente utilizou
a resina bisacrílica para captura, que é muito mais rápido, é muito mais versátil do que você usar pó e líquido, mas pode ser usado pó e líquido também, onde nós capturamos esses cilindros de titânio de forma a ter a posição final dos cilindros de acordo com essa prótese. Um doutor ali também perguntou em espanhol se essas próteses, quanto tempo elas são deixadas. Elas são deixadas o tempo necessário para que haja a osseointegração dos implantes. 3 meses, normalmente, depois ela é feita uma prótese definitiva, com barra mais a PMMA fresada, que nesse caso ainda não foi feito, porque ainda está na fase de transição. Então, vocês vejam que a dentadura, após a remoção dos dentes, e mais os dentes inferiores, já houve uma compensação do superior, certo? Que vocês estão vendo nessa imagem ali de cima, que é a do meio, que a doutora Elisângela provou, e na de baixo, a prótese fixa já capturada, os cilindros de titânio na posição correta. E aqui uma foto logo após a cirurgia, onde nós fizemos alguns ajustes oclusais, que às vezes são necessários, realmente, né? Isso, por mais que a gente planeje tudo de forma adequada, às vezes algum ajuste é necessário ser feito. E aqui nós temos o resultado final, que vocês estão vendo. Um dia após a cirurgia, a doutora Elisângela foi até a casa do paciente e foi visitá-lo para ver como ele estava. Então, nessa imagem, como vocês estão vendo aqui, ó, a cara de felicidade do paciente, que era desse jeito aqui, né? Dessa forma como vocês estão vendo aqui. E aqui, um dia após a visita da querida doutora Elisângela, que foi até a casa do paciente para poder fazer esse pós-operatório com o cuidado máximo que ela sempre tem em relação aos seus pacientes e ver como é que ele estava. E olha a cara de felicidade do paciente. Então, a alegria dele com relação a poder ter resolvido o caso dele, ele já estar com uma dentadura imediata no arco superior. Não é uma dentadura definitiva, antes que alguém pergunte, é uma dentadura provisória, imediata, que foi feita dentro do fluxo digital, conforme a gente explicou. Aqui, o paciente com o resultado de 1 semana do paciente que vocês estão vendo aqui. Vejam nessa imagem, essa foto tirada em 45 graus, o que a gente já conseguiu de resultado, que a doutora Elisângela já conseguiu proporcionar para esse paciente com relação a essa classe 3 que o paciente tinha e que foi possível já devolver para o paciente uma condição muito legal da questão de tegumento do paciente, da questão externa de tecido do paciente, ao qual ele era dessa maneira, como vocês estão vendo aqui, dessa maneira aqui, e já imediatamente após a cirurgia, 1 semana depois, nós temos um resultado ao qual vocês estão vendo ali do lado direito do paciente. Aqui, 3 semanas após a cirurgia, o paciente sorri de olho fechado, até brinquei com a doutora Elisângela hoje, falei, doutora Elisângela, ele não abre o olho. Dela, Alain, tá difícil tirar a foto dele. Ele sorri e fecha o olho. E aí a gente consegue ter o resultado dele, que vocês estão vendo dessa total imediata. Ela fez alguns ajustes 1 semana depois e tal. E é uma prótese provisória, gente. Tanto a parte inferior quanto a parte superior. Isso pode ser arrumado, qualquer detalhe técnico que precise ser corrigido, depois nas próteses definitivas eles vão ser corrigidos. Mas conforme o Chaban está mostrando, é importante dizer que nós conseguimos simular uma proximidade de perfil do paciente, ali no vídeo inferior que ele está mostrando, de que nós conseguiríamos em resultado fazendo essa redução esquelética da parte óssea, dentária, né, do paciente, onde é que a gente conseguiria colocar. Essa aqui já é uma foto de hoje que o paciente fez. Olha a cara de simpático do paciente, já ficou muito mais jovem, já pareceu muito mais jovial o paciente, com esse resultado em que todos tinham dito que o caso desse paciente era cirúrgico, ortognático, e a gente conseguiu
a resolver isso para ele de uma melhor forma possível, graças ao planejamento reverso digital. Essa foto, né, Chaban, é muito impactante porque vai do mais ou menos da simulação que você fez, né? Muito parecido, né? Coloque a perfil, ó, do que você tinha simulado com relação ao tegumento do paciente e a resultado do que ficou. Olha como Nessa ficou parte aqui. muito parecido. Então, a gente consegue ter um resultado que o paciente consegue um selamento labial de forma adequada, já um perfil do paciente muito mais harmônico com relação a essa protrusão mandibular a qual o paciente tinha. Olha a imagem ali, ó, de o paciente vista em perfil, que a gente chama de boca de gaveta, né? Onde o paciente tinha uma projeção mandibular muito grande, que ele mal conseguia um selamento labial de forma adequada, e aqui já imediatamente nós conseguimos, com o resultado pós-cirúrgico, um resultado de selamento labial fantástico, graças a toda essa tecnologia que nos permite. Aqui um comparativo que eu fiz aqui ó, num vídeo, para que vocês possam ver, de uma sobreposição. Olha aqui, ó. Olha que fantástico a resolutiva disso com relação a esse perfil do paciente que melhorou. Então, a gente gostaria de agradecer, né, Chaban, a todos os nossos parceiros que sempre nos apoiam em tudo que a gente faz e nas loucuras que a gente faz, a BDS Digital Lab, a Nemotec, que é o software que a gente usa para fazer o planejamento, a CVDentos, a MAC 3D, que é uma radiologia daqui de Curitiba, que faz os exames para nós. Hã? A melhor radiologia de Curitiba. Puxa saco. O kit da Smart Guide da COP, que é fantástico, sensacional, realmente um dos melhores kits de cirurgia guiada que a gente tem hoje em dia no momento. Até teve um doutor que perguntou, que ele disse que tinha insucesso com alguns sistemas de cirurgia guiada. Eu, particularmente, doutor, não sei se ele ainda está nos assistindo, foi um pouco antes da cair, minha internet caiu. A gente não tem experimentado insucesso com cirurgia guiada, muito pelo contrário, as taxas são 95% para cima, muito similares à cirurgia aberta. Estou falando com mais de 10 anos de experiência em cirurgia guiada, então alguma coisa está acontecendo. Se há uma taxa de perda, é alguma coisa. Mas hoje em dia, a cirurgia guiada é consagrada pela literatura como uma metodologia que não é 100% perfeita, precisa, mas que pode ser usada com absoluta confiança. Tá? Agradecer a Hiller, que todo o fluxo que vocês viram, guia, prótese, silicona de registro, maquiagem, tudo foi utilizado completamente a Hiller, que sempre acreditou nos nossos projetos. Anel Dente, que foram os implantes a qual a doutora Elisângela utilizou. Gostaríamos de deixar o nosso grande agradecimento aqui ao nosso grande parceiro, Dionir Ventura, que é o grande protético que fez toda essa maestria de transformar o nosso planejamento digital em realidade, a qual vocês viram, porque eu acredito que os nossos protéticos, gente, são os verdadeiros artistas que nós temos. A gente idealiza as coisas, a gente planeja, mas quem materializa são esses caras, essa ideia nossa. Então, ao meu grande agradecimento ao doutor, ao seu Dionir Ventura, nosso parceiraço de todo o fluxo digital. A doutora Elisângela, que confiou em todo o nosso fluxo, né, Chaban? Daí, doutora Elisângela, obrigado pela oportunidade de poder entrar no seu consultório, estar do seu lado, operando, estar junto aí no dia da cirurgia. Obrigado pela confiança de permitir que a BDS possa também realizar esse planejamento. E parabéns, Dionir, né, se ele está ouvindo para a gente. Realmente, hoje em dia, eu acredito que é um dos protéticos, se não o mais experiente em fluxo digital na região de Curitiba. Tá? No Brasil, no Brasil e no Brasil e no mundo, quem sabe, porque o Dionir tem uma expertise absurda, absurda. Não podemos deixar de agradecer os nossos grandes parceiros, doutor Alexandre Reis, que faz os nossos CADs maravilhosamente bem, que é o doutor Alexandre, nosso grande sócio, nosso grande parceiro,
Dr. Arthur Cortes, que faz a validação científica de absolutamente tudo, as ideias e as coisas que a gente faz, o nosso grande parceiro. O nosso idealizador, o Dr. Vigílio Gutierrez, que sempre tem a ideia lá dos Estados Unidos de absolutamente tudo e que valida o fluxo com a gente. Alexandre Teixeira, Chaban, eu, toda a equipe, que todo mundo faz um pouquinho. Mais de 20 pessoas envolvidas, né, nos planejamentos, Ana. Exatamente. Muita E gente. sozinho a gente não faz absolutamente nada nessa vida, não é, Chaban? E então, pessoal, muito obrigado a todos da Iller, de coração, pelo convite, contar um pouquinho do que a gente está fazendo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site www.bds3d.com e também quem quiser saber os cursos, é só clicar ali na aba cursos e lá vai ter os cursos disponíveis sobre fluxo digital. Então, muito obrigado de verdade a todos as pessoas que acreditam na gente e obrigado a todas as pessoas que continuaram aqui, nos prestigiaram até o final e participaram da nossa live. E a gente dizer que a nossa live vai estar disponível lá no nosso site. Quem perdeu aqui ela mesmo, na íntegra, aí onde o Chaban está mostrando, aqui embaixo, ela vai estar disponível para quem quiser assistir ela na íntegra, vai poder assistir ela na íntegra. Aparece aí, Chaban, para dar um tchau. Pessoal, muito obrigado por permitir a gente entrar nos seus lares hoje para falar um pouquinho sobre o que a gente vem trabalhando, com muita alegria, muito entusiasmo. Mais uma Você vez, tem 1 minuto. a toda a equipe. Um grande abraço e pensem, você começando o fluxo digital só tem a seguir uma carreira em ascensão, ok? Parabéns, muito obrigado. Valeu, gente. Um grande abraço, Um grande abraço. Rubinho, Nath, todo mundo que ficou aí até o final. Obrigado de coração, pessoal. Diego Obrigado, Zimmermann, Rubinho. um dos maiores cirurgiões Muito também de obrigado. cirurgia guiada. Obrigado mesmo por ter prestigiado a gente aí. Mestre, grande, obrigado pela presença. Obrigado a gente por todo mundo ter participado aí, gente. Se a gente esqueceu de alguém, por favor, desculpe mesmo, mas a gente sempre faz tudo pensando sempre em todos. Ok, gente? Um forte abraço a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.